E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à área da saúde. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já está inscrito e participando aqui. A vantagem é que de segunda a sexta nós temos vídeos todos esses dias referente à área da saúde. E você inscrito sempre recebe esses conteúdos gratuitos. Então, se você gosta da área da saúde, se inscreve aí e vamos lá, vamos estudar. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para os homens, mas não só para os homens, para as mães, né? As mulheres mães que se preocupam aí com os seus filhos do sexo masculino. Vamos falar hoje sobre fimose. Vamos lá. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre fimose, como já falei anteriormente. Vamos falar de fimose e parafimose. Mas para a gente entender o que seria a fimose em si, a gente tem que saber da anatomia do órgão masculino. Algo simples, não tudo aprofundado. Como a gente vê na tela, nós temos o quê? O órgão masculino. E esse órgão masculino, ele possui a porção ali que a gente chama de glande, ou a famosa cabeça desse órgão, né? Muitos chamam a cabeça do órgão masculino. Não, a glande, né? Conhecido como cabeça popularmente. E sobre essa glande existe uma pelezinha. Essa pelezinha que a gente chama de prepúcio. Agora que a gente sabe exatamente o que seria essa glande e essa pelezinha sobre o prepúcio, que seria o prepúcio, que recobre essa cabeça do órgão masculino, que seria a glande, a gente entende o que é a fimose. O normal, galera, é o quê? Que essa glande seja exposta, ou seja, que esse prepúcio, essa pele, percorra sobre a glande, expondo essa glande, que é a cabeça que o povo fala do órgão masculino. Eu tô falando assim do órgão masculino para o YouTube não dar problema aqui. Beleza? Então você entendeu. Existe essa glande, conhecida como cabeça do órgão masculino, que é recoberto por esse prepúcio. Porém, o normal é que essa pele percorra, não fique ali presa sobre essa glande. Tranquilo? Então esse é o normal. Percorra, né? Exponha essa cabeça ou essa glande do órgão masculino. O problema é que, no caso da fimose, essa pelezinha do prepúcio fica grudada ali. Claro, existem vários graus de fimose que a gente vai entender aqui, mas o que eu quero que você saiba, o mais comum e recorrente, é que esse prepúcio fica ali aderido à glande. Então não expõe essa glande, ele fica ali preso. Agora, existem graus, como eu falei. Vamos dar uma olhada nisso agora. Bom, galera, existe aí uma classificação de graus dessa fimose. Esse grau de fimose que a gente chama de classificação de Kikiros. Bom, o que seria isso? Primeiro, a gente tem a fimose do tipo 5º grau, ou a fimose de grau 5º. O que a gente vê nesse caso de fimose? Ela é a mais agravante. Por quê? Porque a gente vê que esse prepúcio que está recobrindo a glande, ele nem se move. Ele está aderido ali, não se move nada. Beleza? É o grau ali pior da fimose. Existe a fimose de grau 4º, ou fimose 4ª, né, da classificação. Que de certa forma esse prepúcio que recobre a glande, a cabeça do órgão masculino, né, que popularmente é chamado, ele se mexe um pouco. Porém, não chega a expor o meato urinário, ou seja, por onde sai a urina no órgão masculino, não se expõe nesse grau 4º. Apesar de se mover, não se expõe aquele meato. Tranquilo? Existe ainda a fimose de grau 3, ou de 3º grau. O que acontece aqui? A gente vê nessa imagem que já se expõe parcialmente a glande, né? O prepúcio, ele, de certa forma, retrai um pouco parcialmente. Já se expõe o meato por onde sai a urina, porém, não expõe completamente essa glande. Tranquilo? E existe ainda fimose de grau 2,
onde a gente vê que ele quase expõe toda a glande, ou seja, o prepúcio retrai, porém a glande não é totalmente exposta. E existe ainda a fimose de grau 1, onde se expõe totalmente a glande, né, essa parte da cabeça que a gente falou, popularmente falado do órgão masculino, expõe toda ela, porém existe um anel que comprime ali ao final, que é uma fimose característica de grau 1. Então, galera, como a gente falou aqui, a fimose ela se apresenta em graus. Existem vários graus dessa fimose que pode acontecer no sexo masculino. Agora, além dessa fimose, é importante a gente dar certo ressalto aí à parafimose. O que é isso? É uma complicação da fimose. A gente falou que existe um anel, lembra, na fimose do tipo 1? Então, nesse caso, onde existe esse anel, ele às vezes pode comprimir tanto que acaba prejudicando a vascularização, principalmente o retorno venoso desse sangue que está naquele órgão masculino. E aí, o que vai acontecer? Ocorre esse processo aí que a gente vê, né? Fica inchado ali. E isso é uma necessidade, uma emergência cirúrgica. Então, a parafimose é uma complicação da fimose. Agora, como que a gente pode resolver os casos que a gente falou aí, né? Existe fimose do 5º ao 1º grau. Como a gente resolve? Vamos dar uma olhadinha. Bom, galera, o tratamento referente à fimose, ela varia. O primeiro, lembra que a gente falou do 1º grau de fimose, onde existe aquele anel, porém já se expõe de certa forma a glande? Então, nesse caso, para tentar ali, né, desgrudar um pouquinho esse anel, se utiliza ali o corticoide, pomada de corticoide, para ir, né, de certa forma, abrindo espaços, de certa forma dizendo, né, abrindo espaço nesse anel, fazendo com que se forme ali, né, no jeito normal, ou seja, ele vai abrindo espaço para que desfaça esse anel que está comprimindo aquela região. Então essa pomada de corticoide poderia ser aí talvez um tratamento inicial, mas para casos ali que não são tão agravantes. Por quê? Porque a gente sabe que aqui, né, a glande já se expõe. Então é uma fimose de grau 1. Agora, quando a fimose ela é ali de grau mais avançado, do 2º, 3º, 4º, 5º grau, a gente falou que nem se mexe essa pelezinha, né, esse prepúcio sobre a glande, não expõe, praticamente ele está grudado sobre a glande, aí a gente vai ter que partir aí, de certa forma para a cirurgia, a postectomia, conhecida como circuncisão. Você retira exatamente, né, faz ali esse processo de incisão, né, retira de certa forma esse prepúcio, essa pelezinha que está aderida sobre a glande desse órgão masculino, e aí, né, faz a sutura. Então, de certa forma, você ajuda o paciente retirando o que está ali aderido sobre a glande. E, claro, desfazendo esse anel. Isso seria uma das formas de cirurgia. Ainda existe a plastia do prepúcio, porém ele não é tão recomendado pelas reincidivas. E, claro, a gente pode partir também para outros meios que a gente vai olhar agora. E claro, galera, ainda a gente destaca a frenolectomia, mas calma que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Mas o que eu quero que você saiba é a postectomia, a famosa circuncisão. Você faz a incisão, corta essa pele que recobre esse prepúcio que está ali aderido à glande e você expõe a glande. Então, de certa forma, resolve o problema. Mas a gente, geralmente em crianças, utiliza um dispositivo plástico. Esse dispositivo, como a gente vê na tela aí, ele de certa forma consegue penetrar ali por dentro desse prepúcio e ele vai fazer o processo de cortar e cauterizar a região. Então ele praticamente retira, né, essa pelezinha, resolvendo também o problema. Agora, existem contraindicações no caso de cirurgias para esse processo aí da fimose. Por exemplo, se o paciente tem uma coagulopatia, um problema de coagulação,
Lembrando que essa região do órgão masculino é extremamente vascularizado. Então, se tem algum problema de coagular o sangue, aí, galera, a gente tem que, de certa forma, ver um meio para ajudar o paciente a resolver esse problema da coagulopatia para depois resolver o problema da fimose. Também processos de infecção, se esse paciente tem aí infecção, também deve tratar antes, e até problemas congênitos de formação, no caso aí do órgão masculino. Primeiro se resolve o problema, para depois partir para resolver aí a situação da fimose. Então essas situações se deve levar em consideração para depois resolver aí por cirurgia ou outros meios o problema de fimose e parafimose. Bom, galera, e o que eu falei para você? Tem o que? A postectomia, que é a circuncisão, né? Retira a pele e resolve o problema, né? A pele está aderida à glande, retirou, resolveu. Agora, existe a plastia do prepúcio, que é exatamente o que a gente vê aí na tela. O que está acontecendo? A gente faz a incisão, de certa forma relaxando aquela região que está ali comprimida e, de certa forma, ajuda o paciente. O problema é que pode ter reincitiva. Então, essa plastia de prepúcio ela não é tão indicada. Agora, em algumas situações, o freio do prepúcio ele é curto. O que seria esse freio? Olha aí na tela. Galera, esse freio do prepúcio, ele fica nessa região, praticamente aí próximo à glande, e de certa forma, se ele for muito curto, ele acaba puxando o meato urinário, ou seja, a região por onde sai a urina, o famoso xixi. Então, ele puxa essa região e até prejudica na hora da micção. Então, de certa forma, a gente faz, nesse caso de freio do prepúcio curto, uma frenulectomia, onde a gente, de certa forma, vai, né, fazer com que não se, ou melhor, resolva essa parte, né, que ele está puxando esse meato, ele, de certa forma, vai alargar essa região, fazendo com que volte ao que seria normal, né, voltaria ao normal aquele meato urinário, para não prejudicar essa pessoa na hora da micção. Então, a frenulectomia resolveria esse caso do freio do prepúcio, que está muito curto e acaba puxando esse meato, como a gente consegue ver nessa imagem. Outro ponto também a se destacar é que esse processo de tratamento da fimose, ele é recomendável a partir dos 2 anos de idade, ou seja, quando esse menino ele apresenta já uma fimose, já é perceptível, já se começa ou se pode começar a tratar e resolver, vai saber o que a mãe decide fazer com a criança, no caso de cirurgia, é recomendável a partir dos 2 anos. Beleza, galera? Então, fizemos aqui mais um resumo, espero ter ajudado. Se inscreve no canal e vamos para o próximo vídeo referente à área da saúde. Valeu?